Você sabia que o ser humano já caminhou em outro mundo? Pode parecer coisa de filme de ficção científica, mas isso realmente aconteceu e mudou a história da humanidade. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e mostrar para mais pessoas. E se você gosta de curiosidades sobre ciência, universo e descobertas incríveis, aqui é o lugar certo. No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos momentos mais impressionantes da história, quando o ser humano pisou na Lua pela primeira vez, durante a missão Apollo 11. E depois disso você vai descobrir curiosidades incríveis sobre a Lua que muitas pessoas não conhecem. Então fica até o final. A primeira viagem à Lua em 16 de julho de 1969. A missão Apollo 11 foi lançada ao espaço. Essa missão foi organizada pela agência espacial americana NASA e tinha um objetivo histórico: levar o ser humano até a Lua e trazê-lo de volta com segurança. A tripulação era formada por 3 astronautas: Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins. De aproximadamente 4 dias viajando pelo espaço, a nave chegou ao destino, o módulo lunar chamado Apollo Lunar Module. Eagle foi o responsável por pousar na superfície da Lua no dia 20 de julho de 1969. Neil Armstrong desceu a escada do módulo e se tornou o primeiro ser humano a pisar na Lua. Foi nesse momento que ele disse uma frase que ficou famosa no mundo inteiro: um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Logo depois, Buzz Aldrin também caminhou na superfície lunar. Mas apesar desse grande avanço da humanidade, a Lua ainda guarda muitos mistérios. Primeira curiosidade: a Lua está se afastando da Terra. Pode parecer estranho, mas a Lua não está parada no mesmo lugar, na verdade. Ela está se afastando lentamente da Terra todos os anos. Os cientistas descobriram que a Lua se afasta cerca de 38 centímetros por ano. Esse valor parece pequeno, mas ao longo de milhões de anos, ele faz uma grande diferença. No passado, a Lua estava muito mais próxima da Terra do que está hoje. Alguns estudos indicam que, bilhões de anos atrás, ela podia parecer muito maior no céu do que vemos atualmente. Esse afastamento acontece por causa das interações gravitacionais entre a Terra e a Lua, especialmente relacionadas às marés dos oceanos. Esse fenômeno faz com que a energia do sistema seja lentamente transferida, empurrando a Lua para uma órbita um pouco mais distante. Segunda curiosidade: existe um lado da Lua que nunca vemos. Quando olhamos para o céu à noite, sempre vemos praticamente a mesma face da Lua. Isso acontece porque a Lua possui um fenômeno chamado rotação sincronizada. Isso significa que o tempo que ela leva para girar em torno de si mesma é praticamente o mesmo tempo que leva para dar uma volta completa ao redor da Terra. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar, porque isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e mostrar para mais pessoas. Assim você ajuda o canal a crescer e eu consigo trazer mais vídeos incríveis como esse para você. Nos vemos no próximo vídeo. Você sabia que existe um planeta no nosso sistema solar onde um dia dura mais que um ano? E pior, lá chove ácido. Agora imagina um lugar onde o calor é tão intenso que pode derreter metal, onde a pressão é capaz de te esmagar em segundos e onde o céu nunca é azul. Esse lugar existe e ele está mais perto da Terra do que você imagina. Se você gosta de curiosidades que parecem mentira, mas são reais, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje você vai descobrir segredos chocantes sobre Vênus que quase ninguém conhece. E fica até o final, porque a última curiosidade pode mudar a forma como você vê o futuro da Terra. Vênus é frequentemente chamado de
irmão da Terra. E não é à toa, os dois planetas têm tamanho parecido, massa semelhante e até uma composição parecida. Mas existe um detalhe assustador, enquanto a Terra é cheia de vida. Vênus é um verdadeiro inferno, com temperaturas que ultrapassam os 460 graus, uma atmosfera tóxica e fenômenos extremos. Vênus mostra o que acontece quando um planeta sai completamente do controle. E agora se prepara, porque o que você vai descobrir pode surpreender. Primeira curiosidade: um dia em Vênus é maior que um ano. Pode parecer impossível, mas é real. Em Vênus, o tempo funciona de um jeito completamente diferente. Enquanto a Terra leva 24 horas para girar em torno de si mesma, Vênus leva incríveis 243 dias terrestres para completar uma única rotação. Agora vem a parte mais absurda. Ele leva apenas 225 dias para dar uma volta ao redor do Sol. Ou seja, o ano em Vênus é mais curto que o dia. Isso significa que, se você estivesse lá, o Sol demoraria mais para nascer de novo do que o planeta levaria para completar um ano inteiro. Imagina, viver em um lugar onde o dia parece nunca acabar. Isso acontece porque Vênus gira extremamente devagar, quase como se estivesse travado. No tempo, alguns cientistas acreditam que isso pode ter sido causado por impactos gigantescos no passado, ou até pela influência da sua atmosfera superdensa, e isso é só o começo. Segunda curiosidade: Vênus gira ao contrário. Agora, segura essa além de girar devagar. Vênus gira ao contrário, enquanto a maioria dos planetas gira no mesmo sentido. Vênus simplesmente decidiu fazer diferente. Isso muda tudo. Lá, o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Imagina acordar e perceber que tudo está invertido. Os cientistas ainda não têm certeza absoluta do motivo disso. Mas uma das teorias mais aceitas é que no passado, Vênus sofreu uma colisão gigantesca, capaz de alterar completamente seu movimento. Outra teoria sugere que a própria atmosfera densa do planeta pode ter desacelerado e invertido sua rotação ao longo do tempo. Seja qual for o motivo, Vênus é um planeta que desafia completamente a lógica. Terceira curiosidade: em Vênus chove ácido. Se você acha que já viu chuva forte na Terra, você não viu nada. A atmosfera de Vênus, ela é composta quase totalmente por dióxido de carbono e coberta por nuvens densas de ácido sulfúrico. Sim, ácido. Isso cria um fenômeno assustador, chuva ácida. Mas aqui vai o detalhe mais bizarro: essa chuva nunca chega ao solo antes de tocar a superfície. Ela evapora por causa do calor extremo. É como se o planeta tivesse preso em um ciclo eterno de destruição. Além disso, a atmosfera de Vênus é tão espessa que a pressão na superfície é mais de 90 vezes maior que a da Terra. Isso é equivalente a estar a quase 1 quilômetro de profundidade no oceano. Ou seja, Vênus não é apenas quente, ele é completamente inóspito. Quarta curiosidade: Vênus pode ter sido um planeta habitável e morreu. Agora, pensa comigo, e se Vênus nem sempre foi assim? E se, bilhões de anos atrás, ele fosse parecido com a Terra, com oceanos, temperaturas mais amenas, talvez até vida? Alguns cientistas acreditam exatamente nisso, mas algo deu errado. Muito errado. O efeito estufa começou a sair do controle. O calor aumentou, os oceanos evaporaram e os gases ficaram presos na atmosfera. O planeta entrou em um ciclo sem volta. E o céu nunca mais foi azul. Vênus se tornou um planeta morto. Um alerta silencioso no espaço. Um lembrete do que pode acontecer quando o equilíbrio de um planeta é destruído. Quinta curiosidade: Vênus tem milhares de vulcões. Se você acha que já viu atividade vulcânica intensa, Vênus leva isso a outro nível.
O planeta possui milhares de vulcões, espalhados por toda a sua superfície. E o mais impressionante, existem fortes evidências de que muitos deles ainda estão ativos. Isso significa que o planeta ainda está vivo, em constante transformação. Rios de lava, erupções gigantescas e gases tóxicos sendo liberados o tempo todo. Vênus é praticamente um mundo em ebulição constante. E aí, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? A chuva ácida, o dia mais longo que o ano ou o passado sombrio de Vênus? Conta aqui nos comentários. E se você curte conteúdos assim, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeos novos que vão explodir sua mente. E nunca esqueça, o universo é incrível, misterioso e, às vezes, assustador. Até o próximo vídeo. Você sabia que existe um planeta tão leve que poderia flutuar na água? E mais. Ele tem anéis gigantescos e até uma tempestade em formato de hexágono. Hoje você vai descobrir 5 curiosidades impressionantes sobre Saturno que vão explodir sua mente. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. A primeira curiosidade é sobre o tamanho de Saturno. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar, ficando atrás apenas de Júpiter, para você ter uma ideia do tamanho. Ele é tão grande que mais de 700 planetas do tamanho da Terra caberiam dentro dele. E sua massa é cerca de 95 vezes maior que a da Terra, mas o mais interessante é que, mesmo sendo enorme, Saturno não é tão denso quanto parece. Ele é formado principalmente por gases como hidrogênio e hélio, o que faz dele um gigante gasoso. Assim como Júpiter, outra coisa curiosa é que Saturno é visível da Terra a olho nu. Desde a antiguidade, civilizações já observavam esse planeta no céu. Sem nem saber exatamente o que ele era, imagina olhar para o céu e estar vendo um planeta gigante a bilhões de quilômetros de distância. Agora vem uma das curiosidades mais incríveis. Saturno é tão leve que poderia flutuar na água. Isso acontece porque sua densidade média é menor que a da água. Em outras palavras, se existisse um oceano gigantesco o suficiente, Saturno simplesmente não afundaria, claro. Isso é só uma hipótese teórica, porque não existe um oceano desse tamanho no universo conhecido. Mas esse fato mostra algo importante. Saturno é composto quase totalmente por gases, com um núcleo pequeno comparado ao seu tamanho total, e mais, se você tentasse pousar em Saturno, não conseguiria. Você simplesmente afundaria nas camadas gasosas até ser esmagado pela pressão extrema. Ou seja, Saturno não tem uma superfície sólida como a Terra. 3. Os anéis gigantes e ultrafinós têm algo que faz Saturno ser famoso. São seus anéis. Os anéis de Saturno são simplesmente gigantescos, se estendendo por centenas de milhares de quilômetros no espaço, mas aqui vem o detalhe mais surpreendente, apesar de enormes. Eles são extremamente finos, com apenas algumas dezenas de metros de espessura. Isso mesmo, algo do tamanho de um disco gigante, mas mais fino que um prédio. Esses anéis são formados por bilhões de pedaços de gelo, rochas e poeira espacial. Alguns pedaços são minúsculos, enquanto outros podem ser do tamanho de uma casa. Os cientistas acreditam que esses anéis podem ter surgido de luas destruídas, ou cometas que se despedaçaram ao se aproximar demais do planeta. E sabe o mais impressionante? Se você pudesse ver Saturno de perto, os anéis não seriam lisos. Eles pareceriam um verdadeiro campo de detritos espaciais em movimento constante. É uma das coisas mais bizarras do Sistema Solar. No polo norte de Saturno existe uma tempestade em formato de hexágono perfeito. Sim, um formato geométrico com 6 lados, como se tivesse sido desenhado. Essa estrutura foi descoberta por sondas espaciais e até hoje intriga cientistas do mundo todo. Uma das missões que mais estudou Saturno foi a Cassini-Huygens.
que enviou imagens incríveis desse fenômeno, essa tempestade é gigantesca. Cada lado do hexágono é maior que o diâmetro da Terra. E o mais curioso, ela é estável, ou seja, não desaparece como as tempestades comuns. Ela permanece ali há décadas. Alguns cientistas acreditam que isso acontece por causa de correntes de vento extremamente fortes que circulam o planeta de forma organizada, mas até hoje ninguém tem certeza absoluta. A última curiosidade vai te surpreender. Um dia em Saturno dura apenas cerca de 10 horas e 42 minutos. Isso significa que o planeta gira muito mais rápido que a Terra, que leva 24 horas para completar uma rotação. Esse giro rápido faz com que Saturno fique achatado nos polos e mais largo no meio, dando a ele um formato meio amassado. Além disso, essa rotação intensa influencia diretamente os ventos e tempestades do planeta, que podem atingir velocidades absurdas. Imagina viver em um lugar onde o dia passa em menos da metade do tempo da Terra. E aí, qual dessas curiosidades sobre Saturno mais te surpreendeu? O planeta que flutua, os anéis gigantes, ou a tempestade em formato de hexágono? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber. E se você curte esse tipo de conteúdo de curiosidades, já se inscreve no canal Vovô Nerd, porque aqui você sempre aprende algo novo. Até o próximo vídeo. Você já parou para pensar nos segredos mais sombrios e aterrorizantes que o nosso vasto universo esconde? Além da nossa compreensão, existem mundos distantes, repletos de mistérios que desafiam a nossa imaginação. Prepare-se para uma jornada ao abismo gelado do nosso sistema solar. Se você é fascinado por astronomia e o desconhecido, este é o lugar certo. Não se esqueça de seguir o canal Você Sabia e ativar as notificações para não perder nenhuma descoberta. Hoje vamos mergulhar nas 5 curiosidades assustadoras do planeta Netuno. Fique conosco, pois o que você vai descobrir pode te deixar sem fôlego. Netuno, o 8º e mais distante planeta do Sol, é um gigante gasoso e gelado. Um verdadeiro colosso azul profundo. Sua beleza é inegável, mas por trás dessa fachada serena, esconde-se um mundo de extremos e fenômenos que beiram o inacreditável. Localizado a bilhões de quilômetros de distância, Netuno é um reino de escuridão e frio intenso, onde a luz solar mal alcança. Sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio, hélio e metano, o que lhe confere sua tonalidade azul característica, mas não se engane pela sua aparência tranquila. Este planeta é um caldeirão de forças cósmicas, com ventos que superam qualquer coisa que possamos imaginar na Terra. É um lugar onde a natureza cósmica se manifesta em sua forma mais selvagem e implacável. Prepare-se para desvendar os segredos deste gigante gelado. Nossa primeira curiosidade assustadora nos leva aos ventos mais rápidos do sistema solar. Em Netuno, os ventos podem atingir velocidades de até 2.400 km por hora. Para se ter uma ideia, isso é mais de 2 vezes a velocidade do som na Terra. Imagine ser pego em uma tempestade, onde o ar se move tão rápido que poderia desintegrar qualquer coisa em segundos. Esses ventos furiosos criam o que é conhecido como a Grande Mancha Escura, uma tempestade gigantesca do tamanho da Terra que aparece e desaparece misteriosamente. É como se o planeta tivesse um olho gigante e imprevisível, observando o vazio do espaço. E o que alimenta essa fúria? Acredita-se que seja o calor interno do planeta, que de alguma forma gera essa energia colossal. Um mistério que ainda intriga os cientistas. Nossa segunda curiosidade nos leva às profundezas de Netuno, onde algo incrível e aterrorizante acontece. Sob a pressão esmagadora e temperaturas extremas, o metano na atmosfera se transforma. Sim, estamos falando de chuva de diamantes. Em Netuno, literalmente, chovem diamantes. Esses cristais preciosos se formam nas camadas mais profundas da atmosfera e caem em direção
ao núcleo. É um cenário de ficção científica que se torna realidade. Um tesouro inalcançável em um inferno gelado. Imagine a pressão necessária para criar algo assim. É centenas de milhares de vezes maior que a da Terra. Esses diamantes podem ser tão grandes quanto icebergs, flutuando em um oceano de carbono líquido. Um ambiente onde a riqueza é inimaginável, mas a sobrevivência é impossível. Nossa terceira curiosidade nos leva à órbita de Netuno e seus anéis fantasmagóricos. Ao contrário dos anéis brilhantes de Saturno, os de Netuno são escuros, tênues e incompletos. Eles são compostos por partículas de poeira e gelo escurecido, quase invisíveis. Mas o que os torna assustadores é a sua instabilidade. Eles parecem estar em constante mudança, como se estivessem prestes a desaparecer a qualquer momento. Um mistério cósmico. Acredita-se que a gravidade de suas luas, especialmente Tritão, esteja constantemente perturbando esses anéis. É como se Netuno estivesse lentamente perdendo partes de si mesmo para o vazio do espaço. Uma lembrança sombria da impermanência de tudo no universo. Nossa quarta curiosidade nos leva à lua mais intrigante de Netuno, Tritão. Tritão é única por orbitar Netuno no sentido contrário à rotação do planeta. Isso sugere que ela não se formou junto com Netuno, mas foi capturada pela sua gravidade. Mas o que a torna assustadora são seus criovulcões, que expelem nitrogênio líquido e poeira. É um mundo de gelo ativo, onde o chão pode explodir a qualquer momento. A superfície de Tritão é uma paisagem desolada, marcada por essas erupções geladas. E o mais perturbador é que, devido à sua órbita retrógrada, Tritão está lentamente se aproximando de Netuno. Em bilhões de anos, ela será despedaçada pela gravidade de Netuno, formando um novo anel. Um destino violento para uma lua tão misteriosa. Nossa quinta e última curiosidade nos leva à escuridão eterna de Netuno. Devido à sua imensa distância do Sol, Netuno recebe apenas uma fração minúscula da luz solar. A luz que chega é cerca de 900 vezes mais fraca do que a que atinge a Terra. Isso significa que, mesmo ao meio-dia, o céu de Netuno seria tão escuro quanto o crepúsculo profundo na Terra. É um mundo de escuridão quase total, onde a vida como a conhecemos seria impossível. A temperatura média na atmosfera superior é de cerca de menos 218 graus Celsius. Um frio tão intenso que a maioria dos gases que conhecemos se solidificaria. É um lembrete da vastidão e da crueldade do espaço. Um lugar onde a vida é uma exceção, não a regra. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelas 5 curiosidades assustadoras de Netuno, desde seus ventos supersônicos e chuvas de diamantes, até seus anéis fantasmagóricos. A lua condenada a Tritão e a escuridão eterna, Netuno é um planeta que nos lembra da grandiosidade e do mistério do universo. Ele nos mostra que mesmo nos confins do nosso sistema solar, existem maravilhas e terrores que desafiam a nossa compreensão. Qual dessas curiosidades te assustou mais? Deixe seu comentário abaixo! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, seguir o canal, você sabia? Para mais conteúdo fascinante sobre o universo. Ative as notificações para não perder nenhuma de nossas próximas explorações cósmicas. Obrigado por assistir e até a próxima aventura. Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada cósmica para o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio. Prepare-se para descobrir 5 curiosidades incríveis que você provavelmente não sabia sobre este mundo misterioso. Fique conosco até o final para desvendar todos os segredos de Mercúrio. Primeira curiosidade: Mercúrio não é o planeta mais quente do nosso sistema solar. Você sabia que, apesar de ser o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio não é o mais quente? Esse título pertence a Vênus, que possui uma atmosfera densa que retém o calor. Mercúrio, por outro lado, tem uma atmosfera extremamente fina, quase inexistente,
chamada exosfera. Isso significa que, embora a face voltada para o Sol possa atingir temperaturas escaldantes de até 430 graus Celsius, a face escura pode cair para impressionantes menos 180 graus Celsius. Essa enorme variação térmica é uma das maiores do sistema solar, tornando Mercúrio um planeta de extremos. Imagine um lugar onde você pode cozinhar um ovo em um lado e congelar instantaneamente no outro. Segunda curiosidade: um dia em Mercúrio é mais longo que um ano. Essa é uma das curiosidades mais surpreendentes sobre Mercúrio. A rotação de Mercúrio é incrivelmente lenta. Ele leva cerca de 59 dias terrestres para completar uma única rotação em seu próprio eixo. No entanto, sua órbita ao redor do Sol é muito mais rápida, levando apenas 88 dias terrestres para completar um ano. Isso significa que, se você vivesse em Mercúrio, um dia duraria o equivalente a 2 anos mercurianos, ou cerca de 176 dias terrestres. É um conceito difícil de imaginar, mas é a realidade deste planeta peculiar. Terceira curiosidade: Mercúrio está encolhendo. Sim, você ouviu direito! Mercúrio está encolhendo. Cientistas descobriram que o planeta tem se contraído ao longo de bilhões de anos. Acredita-se que isso ocorra porque seu núcleo de ferro, que compõe cerca de 85% do seu raio, está esfriando e solidificando. À medida que o núcleo esfria, ele se contrai, fazendo com que a superfície do planeta se enrugue e forme falhas e escarpas. Algumas com centenas de quilômetros de comprimento e vários quilômetros de altura. É como uma maçã que envelhece seca, mas em uma escala planetária. Quarta curiosidade: há gelo nos polos de Mercúrio. Parece contraditório, não é? Um planeta tão próximo do Sol, com temperaturas diurnas tão altas, e ainda assim há gelo em sua superfície. Essa é uma das descobertas mais fascinantes sobre Mercúrio. O gelo está localizado em crateras profundas nos polos do planeta. Devido à inclinação axial quase nula de Mercúrio, o fundo dessas crateras nunca recebe luz solar direta, permanecendo em sombra permanente. Essas regiões são frias o suficiente para que o gelo de água possa sobreviver por bilhões de anos. Protegido do calor intenso do Sol, é uma prova da complexidade e das surpresas que o nosso sistema solar ainda guarda. Quinta curiosidade: Mercúrio não tem atmosfera significativa. Como mencionamos brevemente na primeira curiosidade, Mercúrio possui uma exosfera extremamente tênue, composta principalmente de átomos e moléculas que foram ejetados da superfície do planeta pelo vento solar e por impactos de micrometeoritos. Essa atmosfera é tão fina que não consegue reter calor ou proteger a superfície de impactos. É por isso que Mercúrio é coberto por crateras, semelhantes à Lua, e experimenta as variações extremas de temperatura que discutimos. A falta de uma atmosfera também significa que não há vento, nuvens ou qualquer tipo de clima como conhecemos na Terra. E aí, 5 curiosidades incríveis sobre o planeta Mercúrio. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e se maravilhado com as peculiaridades do nosso sistema solar. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo fascinante. Até a próxima! Olá, exploradores do cosmos! Preparem-se para uma jornada fascinante ao nosso vizinho mais intrigante, o planeta vermelho. Se você ama descobrir coisas novas assim como eu, já curte o vídeo e se inscreve no canal para mais conteúdos incríveis como esse. Marte sempre capturou nossa imaginação. Desde os tempos antigos, sua cor vibrante no céu noturno tem sido um mistério, inspirando mitos e lendas em diversas culturas. Mas o que realmente sabemos sobre este mundo distante? Hoje, vamos desvendar 5 curiosidades que o farão ver Marte com outros olhos. Prepare-se para fatos surpreendentes sobre sua geologia, atmosfera, luas e a eterna busca por vida além da Terra. Fique conosco até o final para não perder nenhuma dessas revelações e descobrir por que Marte é tão especial para a ciência. Vamos começar nossa aventura e mergulhar nos segredos do planeta vermelho. Você está pronto
Para desvendar esses mistérios, nossa primeira curiosidade é a mais óbvia. Por que Marte é vermelho? Essa cor icônica é sua marca registrada no sistema solar? A resposta está na sua superfície. Rica em óxido de ferro, mais conhecido como ferrugem, sim, Marte está literalmente enferrujado. Milhões de anos de exposição ao oxigênio e à radiação solar transformaram o ferro presente nas rochas e no solo. Essa poeira avermelhada é levantada por ventos fortes, cobrindo todo o planeta e tingindo o céu de um tom rosado. É por isso que, mesmo de longe, Marte se destaca com sua tonalidade inconfundível, ganhando o apelido de planeta vermelho. Essa cor não é apenas bonita, ela nos conta sobre a história geológica de Marte e a presença de elementos importantes. A ferrugem é um processo comum, mas em Marte ela domina a paisagem, criando um cenário único e deslumbrante. Agora, vamos para a segunda curiosidade, que nos leva a um ambiente muito diferente. A atmosfera de Marte é incrivelmente fina e fria, um contraste gritante com a densa camada protetora da Terra. Composta principalmente por dióxido de carbono, ela é cerca de 100 vezes menos densa que a nossa... Isso significa que a pressão na superfície é muito baixa. Tão baixa que a água líquida não pode existir por muito tempo. As temperaturas em Marte são extremas, variando de menos 153 graus Celsius nos polos a 20 graus Celsius no Equador, durante o verão. Essa atmosfera rarefeita oferece pouca proteção contra a radiação solar e os micrometeoritos. Apesar de sua fragilidade, ela ainda é capaz de gerar ventos fortes e as famosas tempestades de poeira que cobrem o planeta. Entender essa atmosfera é crucial para futuras missões tripuladas e para a busca por vida. Agora, vamos olhar para os companheiros celestes de Marte. Suas duas luas peculiares. Marte tem duas pequenas luas, Phobos e Deimos, que são bem diferentes da nossa lua grande e redonda. Elas são pequenas e regulares e parecem mais asteroides capturados pela gravidade marciana do que luas formadas. Phobos, a maior, orbita tão perto de Marte que completa uma volta em apenas 7 horas e 39 minutos. Ela está se aproximando lentamente de Marte e, em milhões de anos, será despedaçada ou colidirá com o planeta. Deimos, por outro lado, é menor e orbita mais longe, levando cerca de 30 horas para completar uma volta. Apesar de pequenas, essas luas oferecem vistas espetaculares do céu marciano e são alvos interessantes para futuras missões. Agora, prepare-se para uma escala gigantesca. O Monte Olimpo. Marte abriga o maior vulcão e a montanha mais alta de todo o Sistema Solar, o Monte Olimpo. Com cerca de 25 quilômetros de altura, é quase 3 vezes a altura do Monte Everest, a montanha mais alta da Terra. Sua base se estende por aproximadamente 600 quilômetros, o que equivale ao tamanho do estado do Arizona nos Estados Unidos da América. É um vulcão escudo formado por fluxos de lava que se espalharam por vastas áreas ao longo de milhões de anos. A baixa gravidade de Marte e a ausência de placas tectônicas permitiram que ele crescesse a essa magnitude colossal. Escalar o Monte Olimpo seria uma experiência única, embora a atmosfera rarefeita tornasse a respiração impossível. Sua existência nos lembra da grandiosidade e das forças geológicas que moldam os planetas. E agora, a curiosidade que mais alimenta a esperança de encontrar vida, as evidências de água. Por muito tempo, a presença de água em Marte foi um mistério, mas hoje temos evidências claras de sua existência. Existem vastas calotas polares de gelo de água e dióxido de carbono, que crescem e diminuem com as estações. Além disso, rovers e orbitadores encontraram sinais de água congelada logo abaixo da superfície em várias regiões. Ainda mais emocionante são as evidências de que Marte já teve rios, lagos e talvez até oceanos em seu passado distante. Canais de escoamento, vales e minerais que se formam na presença de água são testemunhas desse passado úmido. A busca por água líquida hoje continua, com algumas descobertas sugerindo fluxos sazonais de salmoura. A presença de água é fundamental para a vida como a conhecemos.
tornando Marte um dos principais candidatos para a busca de vida extraterrestre. Essas descobertas impulsionam a exploração e nos aproximam de responder à pergunta: estamos sozinhos no universo? Chegamos ao fim de nossa jornada pelas curiosidades de Marte. Que planeta incrível, não é mesmo? Relembramos sua cor vermelha, sua atmosfera fina, suas luas peculiares, o gigante Monte Olimpo e as evidências de água. Marte continua a ser um foco de pesquisa e exploração, prometendo ainda mais descobertas no futuro. Se você gostou de desvendar esses segredos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. E para não perder nenhum conteúdo fascinante sobre o universo, inscreva-se aí no canal e ative o sininho. Qual curiosidade sobre Marte você achou mais interessante? Deixe seu comentário abaixo. Até a próxima aventura espacial! O universo é um palco de mistérios, e entre os mais fascinantes estão os enigmáticos buracos negros. Esses objetos cósmicos desafiam nossa compreensão e moldam a estrutura do cosmos de formas incríveis. Prepare-se para uma jornada pelas curiosidades mais incríveis sobre os buracos negros. Mas o que exatamente são essas regiões do espaço-tempo com gravidade tão intensa? Se você ama o espaço e suas maravilhas, não se esqueça de seguir nosso canal para mais descobertas. Basicamente, um buraco negro nasce do colapso de uma estrela massiva. Após esgotar seu combustível, a estrela explode em uma supernova espetacular. O núcleo remanescente, sob sua própria gravidade, comprime-se a um ponto de densidade extrema. O horizonte de eventos é a fronteira sem retorno. Nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Uma vez que algo cruza essa linha invisível, está preso para sempre em sua atração gravitacional. No centro reside a singularidade, um ponto de densidade infinita, onde as leis da física quebram. É um lugar onde o espaço e o tempo se distorcem de maneiras inimagináveis. Existem diferentes tipos de buracos negros, cada um com suas características únicas. Os buracos negros estelares são os mais comuns, formados a partir de estrelas massivas. Eles podem ter massas de algumas a dezenas de vezes a massa do nosso Sol. Já os buracos negros supermassivos residem no centro da maioria das galáxias, incluindo a nossa Via Láctea. Sagitário A, por exemplo, é o gigante em nosso próprio quintal cósmico. Sua massa pode ser milhões ou até bilhões de vezes a do Sol. E há os buracos negros primordiais, hipotéticos, formados no início do universo. Eles poderiam ter massas variando de minúsculas a enormes. A gravidade de um buraco negro é tão extrema que nem a luz consegue escapar. Isso ocorre porque a velocidade de escape excede a velocidade da luz. Um efeito bizarro é a espaguetificação, onde objetos são esticados como macarrão. A diferença na força gravitacional entre a cabeça e os pés seria imensa. Contrário ao mito popular, buracos negros não são aspiradores cósmicos que sugam tudo. Eles só atraem objetos que se aproximam demais, como qualquer outro corpo celeste. Se o Sol fosse um buraco negro, a Terra continuaria em sua órbita normal. Apenas se você cruzasse o horizonte de eventos, a atração se tornaria irresistível. A existência dos buracos negros foi prevista pela teoria da relatividade de Albert Einstein. Embora Einstein não acreditasse que eles existissem na realidade, suas equações provaram o contrário. As ondas gravitacionais, ondulações no espaço-tempo, são cruciais para detectá-los. A fusão de buracos negros gera essas ondas, que podemos medir na Terra. O paradoxo da informação questiona o que acontece com a informação que cai em um buraco negro. A física quântica sugere que a informação não pode ser destruída. Stephen Hawking propôs que buracos negros emitem radiação, a radiação Hawking. Isso sugere que eles podem evaporar lentamente ao longo de trilhões de anos. Em 2019, obtivemos a primeira imagem real de um buraco negro, M87. Foi um feito monumental da ciência, usando uma rede global
de telescópios. Essa imagem confirmou muitas previsões da teoria da relatividade. Os buracos negros continuam a ser um dos maiores enigmas do universo. Eles nos forçam a expandir nossa compreensão da física e do cosmos. Esperamos que você tenha gostado de explorar essas curiosidades fascinantes. Continue explorando o universo conosco e desvendando os seus segredos. Não se esqueça de curtir, comentar e seguir nosso canal para mais conteúdo espacial. Olá! Curiosos de plantão, preparem-se para uma viagem fascinante ao nosso próprio lar, o planeta Terra. Acham que sabem tudo sobre ele? Pensem de novo. Hoje, vamos desvendar 5 curiosidades que vão explodir a sua mente. Apertem os cintos e venham comigo. Começando com a primeira. Você sabia que a rotação da Terra está, na verdade, desacelerando, sim? É isso mesmo! Graças à influência gravitacional da Lua, nossos dias estão ficando um pouquinho mais longos. Não se preocupem, é tipo 1 milissegundo por século. Então não vamos sentir a diferença no café da manhã de amanhã. Mas imagine só, no futuro distante, um dia na Terra pode durar o equivalente a um mês atual. Que loucura, né? Próxima parada. A Terra tem um gêmeo cósmico. Não é um irmão perdido, mas um asteroide chamado 3753 Cruitine. Ele não orbita a Terra no sentido tradicional, mas segue uma órbita em forma de ferradura ao redor do Sol, que o mantém numa relação orbital complexa com o nosso planeta. É como um amigo que está sempre por perto, mas nunca te visita de verdade. Um companheiro de viagem bem peculiar. E que tal o campo magnético da Terra está se movendo? Sim, o polo norte magnético não é fixo. Ele está se deslocando em direção à Sibéria a uma velocidade de cerca de 55 km por ano. Isso afeta tudo, desde a navegação de animais até os sistemas de GPS. Os cientistas estão de olho, pois essa mudança pode ser um sinal de que o campo magnético está se preparando para uma inversão completa. Algo que já aconteceu várias vezes na história da Terra. Agora, preparem-se para o ouro, literalmente. Você sabia que existe mais ouro no núcleo da Terra do que em toda a sua crosta? Estima-se que haja ouro suficiente para cobrir toda a superfície do planeta, com uma camada de cerca de 45 centímetros de espessura. Pena que está a milhares de quilômetros de profundidade, né? Mas é fascinante pensar na riqueza escondida bem debaixo dos nossos pés. E para fechar com chave de ouro, qual é o ponto mais alto da Terra? Se você pensou no Monte Everest, tá quase certo, mas tecnicamente o ponto mais distante do centro da Terra é o Monte Chimborazo, no Equador. Por quê? Porque a Terra não é uma esfera perfeita, ela é um geóide, mais gordinha no Equador. Então, embora o Everest seja o mais alto, acima do nível do mar, o Chimborazo ganha na distância do centro do planeta. Uma curiosidade que muda a perspectiva, não é mesmo? E aí, gostaram de desvendar esses segredos do nosso incrível planeta? A Terra nunca para de nos surpreender. Se você curtiu essas curiosidades, deixe seu like, compartilhe com os amigos e siga para mais conteúdo fascinante. Até a próxima aventura. Bem-vindos a uma jornada rumo aos confins do nosso sistema solar, onde o mistério e o frio extremo se encontram em um mundo único. Hoje exploraremos Urano, o gigante de gelo que orbita solitário na escuridão, desafiando nossa compreensão sobre a formação dos planetas. Diferente dos gigantes gasosos Júpiter e Saturno, Urano guarda segredos gelados em suas profundezas, envolto em uma névoa de metano e cristais. Nossa história começa em 1781, quando o astrônomo William Herschel apontou seu telescópio para o céu e mudou o mapa do sistema solar. Foi a primeira descoberta de um planeta usando tecnologia, provando que o sistema solar era muito maior do que se imaginava anteriormente. Em 1986, a sonda Voyager 2 realizou sua histórica passagem, nos dando o único olhar de perto que já tivemos deste mundo enigmático. A cor azul esverdeada de Urano não é apenas bonita, ela é o resultado do gás metano absorvendo a luz vermelha do Sol. Abaixo dessa atmosfera existe um imenso manto
de gelos fluidos, composto por água, amônia e metano, sobre um pequeno núcleo rochoso. Apesar de parecer calmo, Urano abriga ventos supersônicos e as temperaturas mais baixas já registradas em qualquer planeta do Sistema Solar. O mistério mais bizarro de Urano é sua inclinação. Enquanto outros planetas giram como peões, Urano rola de lado em sua órbita. Essa configuração única cria estações extremas, onde cada polo passa 42 anos sob a luz solar contínua e 42 anos em escuridão total. Urano também possui um sistema de 13 anéis estreitos e escuros, que circundam o planeta verticalmente, devido à sua inclinação incomum. Suas 27 luas conhecidas são mundos fascinantes por si sós. Miranda, por exemplo, exibe os penhascos mais altos do Sistema Solar. Titânia e Oboron, as maiores luas, guardam pistas sobre o passado violento e as colisões que moldaram este sistema planetário. Cientistas agora planejam novas missões para desvendar os mistérios que a Voyager 2 não conseguiu responder há décadas atrás. Entender Urano é fundamental para compreendermos como os gigantes de gelo se formaram e como influenciam a arquitetura galáctica. À medida que nos afastamos, Urano volta a ser um brilho pálido e majestoso. Um lembrete de quão pouco sabemos sobre nosso próprio quintal. Obrigado por explorar o gigante de gelo conosco. Continue olhando para as estrelas e até a nossa próxima descoberta espacial. Você sabia que existe um planeta tão grande que todos os outros planetas do Sistema Solar caberiam dentro dele? Esse gigante é Júpiter, o maior de todos. Hoje vamos explorar mistérios incríveis sobre esse mundo de tempestades eternas e muitas luas. Prepare-se para uma viagem pelo espaço profundo. Já deixa o seu like e se inscreva para não perder nenhuma descoberta astronômica. Júpiter é verdadeiramente massivo. Para você ter uma ideia, mais de 1.300 planetas Terra caberiam confortavelmente em seu interior. Ele é um gigante gasoso, o que significa que não possui uma superfície sólida. Se você tentasse pousar lá, apenas afundaria nas nuvens. Sua composição é feita principalmente de hidrogênio e hélio, elementos muito semelhantes aos que encontramos em nossa própria estrela, o Sol. Apesar do seu tamanho colossal de 143 mil quilômetros de diâmetro, Júpiter é extremamente veloz em sua rotação. Um dia inteiro por lá dura apenas 10 horas. Essa rotação rápida achata os polos do planeta e estica suas nuvens em faixas distintas. A característica mais icônica deste mundo é, sem dúvida, a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade que desafia o tempo. Ela está ativa há pelo menos 300 anos, sendo maior do que a própria Terra em extensão. É um furacão de proporções bíblicas. Os ventos dentro dessa mancha podem atingir 430 km por hora, mantendo sua fúria por séculos a fio. Mas Júpiter não está sozinho. Ele governa um sistema complexo com mais de 90 luas orbitando ao seu redor constantemente. As 4 maiores foram descobertas por Galileu Galilei em 1610, mudando para sempre nossa visão sobre o cosmos. Io é um mundo infernal, coberto por centenas de vulcões ativos que expelem lava e enxofre no vácuo do espaço. Já a Europa é o oposto. Sob sua crosta de gelo rachado, cientistas acreditam existir um oceano global de água líquida salgada. Esse oceano oculto torna a Europa um dos lugares mais promissores para a busca de vida extraterrestre em nosso sistema solar. Ganimedes é a maior lua de todas, sendo até maior que o planeta Mercúrio, e possui seu próprio campo magnético. Calisto encerra o quarteto principal, sendo um dos objetos com mais crateras do sistema, revelando bilhões de anos de história. Você sabia que Júpiter atua como um escudo para a Terra? Sua gravidade poderosa atrai asteroides perigosos para longe de nós. Em 1994, o mundo observou o cometa Shoemaker-Levy 9 colidir com um gigante gasoso. As explosões resultantes foram maiores que o diâmetro da Terra, mostrando o quão violento e protetor esse planeta pode ser. Para estudar esses fenômenos, a NASA enviou a sonda Juno, que orbita o planeta, enviando dados e fotos impressionantes. Juno revelou ciclones polares geométricos e um campo magnético muito mais complexo
do que qualquer cientista havia previsto anteriormente. Júpiter é um laboratório vivo de física e astronomia, um mundo de extremos que continua a nos fascinar a cada nova imagem. Qual dessas curiosidades você achou mais incrível? As luas geladas ou a tempestade eterna? Conta pra gente aqui nos comentários. Obrigado por viajar conosco até o gigante gasoso. Não esqueça de se inscrever para continuar explorando o universo. Até a próxima! Bem-vindos a uma jornada pelo tempo e pelo espaço, seguindo o rastro do visitante mais icônico do nosso sistema solar, o cometa Halley, uma relíquia gelada que cruza nosso céu a cada 76 anos, carregando segredos de bilhões de anos. Imagine um objeto do tamanho de uma cidade pequena, feito de gelo e rocha, viajando a velocidades incríveis no vácuo. Ao se aproximar do Sol, o calor faz com que o gelo sublime, criando jatos de gás e poeira que formam sua famosa cauda. Durante milênios, a humanidade olhou para este fenômeno com temor e admiração, sem entender sua verdadeira natureza. Mas no século XVIII, um homem decidiu aplicar matemática para desvendar o mistério desses visitantes celestes. Edmund Halley percebeu que os cometas vistos em 1531 e 1607 eram o mesmo objeto. Ele previu que o cometa retornaria em 1758, confirmando que eles orbitam o Sol como os planetas. Sua descoberta mudou para sempre nossa compreensão do universo, mostrando que o cosmos segue leis previsíveis. Antes da ciência moderna, muitas culturas viam o Rayleigh como um presságio de grandes mudanças ou catástrofes iminentes. Em 1066, ele foi registrado na famosa tapeçaria de Bayeux, coincidindo com a invasão normanda da Inglaterra. A cada passagem, o cometa deixava uma marca na história e na cultura de diferentes civilizações ao redor do mundo. Em 1986, a tecnologia nos permitiu ver o cometa de perto, pela primeira vez na história. A sonda JALTO, da Agência Espacial Europeia, viajou perigosamente perto do núcleo para capturar imagens inéditas. Os dados revelaram que o núcleo é coberto por uma crosta escura, que retém o calor e protege o gelo interno. O Halley é também o responsável pelas chuvas de meteoros, conhecidas como orionídeas, que vemos anualmente. Essas pequenas partículas de poeira deixadas pelo cometa queimam ao entrar em contato com a atmosfera terrestre. Agora o cometa está em sua jornada de volta para os confins do sistema solar, longe do calor do Sol. Lá ele permanecerá congelado e silencioso até que a gravidade o puxe de volta para nosso encontro em alguns anos. O próximo retorno está previsto para o ano de 2061, quando uma nova geração terá sua chance. Nesse futuro, o mundo será muito diferente, mas a beleza deste fenômeno natural permanecerá inalterada. Imagine observar o Halley a partir de colônias na Lua ou de telescópios ainda mais poderosos do que temos hoje. Ele serve como um lembrete de nossa própria mortalidade e da escala imensa do tempo cósmico em que vivemos. Muitos que o viram em 1986 esperam viver o suficiente para saudar o visitante novamente. Para os jovens de hoje, o ano de 2061 será o ponto alto de suas observações astronômicas. O cometa Halley continuará seu ciclo eterno muito depois de nós cruzando o sistema solar com sua elegância silenciosa. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem cósmica e não se esqueça de se inscrever para mais mistérios do universo. Olá, exploradores do cosmos! Preparem-se para uma jornada fascinante ao nosso vizinho mais intrigante, o planeta vermelho. Se você ama descobrir coisas novas assim como eu, já curte o vídeo e se inscreve no canal para mais conteúdos incríveis como esse. Marte sempre capturou nossa imaginação. Desde os tempos antigos, sua cor vibrante no céu noturno tem sido um mistério, inspirando mitos e lendas em diversas culturas. Mas o que realmente sabemos sobre este mundo distante? Hoje, vamos desvendar 5 curiosidades que o farão ver Marte com outros olhos. Prepare-se para fatos surpreendentes sobre sua geologia, atmosfera, luas e a eterna busca por vida além da Terra. Fique conosco até o final para não perder nenhuma dessas revelações e descobrir por que Marte
é tão especial para a ciência. Vamos começar nossa aventura e mergulhar nos segredos do planeta vermelho. Você está pronto para desvendar esses mistérios? Nossa primeira curiosidade é a mais óbvia. Por que Marte é vermelho? Essa cor icônica é sua marca registrada no sistema solar? A resposta está na sua superfície. Rica em óxido de ferro, mais conhecido como ferrugem, sim, Marte está literalmente enferrujado. Milhões de anos de exposição ao oxigênio e à radiação solar transformaram o ferro presente nas rochas e no solo. Essa poeira avermelhada é levantada por ventos fortes, cobrindo todo o planeta e tingindo o céu de um tom rosado. É por isso que, mesmo de longe, Marte se destaca com sua tonalidade inconfundível, ganhando o apelido de planeta vermelho. Essa cor não é apenas bonita, ela nos conta sobre a história geológica de Marte e a presença de elementos importantes. A ferrugem é um processo comum, mas em Marte ela domina a paisagem, criando um cenário único e deslumbrante. Agora, vamos para a segunda curiosidade, que nos leva a um ambiente muito diferente. A atmosfera de Marte é incrivelmente fina e fria, um contraste gritante com a densa camada protetora da Terra. Composta principalmente por dióxido de carbono, ela é cerca de 100 vezes menos densa que a nossa... Isso significa que a pressão na superfície é muito baixa. Tão baixa que a água líquida não pode existir por muito tempo. As temperaturas em Marte são extremas, variando de menos 153 graus Celsius nos polos a 20 graus Celsius no Equador, durante o verão. Essa atmosfera rarefeita oferece pouca proteção contra a radiação solar e os micrometeoritos. Apesar de sua fragilidade, ela ainda é capaz de gerar ventos fortes e as famosas tempestades de poeira que cobrem o planeta. Entender essa atmosfera é crucial para futuras missões tripuladas e para a busca por vida. Agora, vamos olhar para os companheiros celestes de Marte. Suas duas luas peculiares. Marte tem duas pequenas luas, Phobos e Deimos, que são bem diferentes da nossa lua grande e redonda. Elas são pequenas e regulares e parecem mais asteroides capturados pela gravidade marciana do que luas formadas. Phobos, a maior, orbita tão perto de Marte que completa uma volta em apenas 7 horas e 39 minutos. Ela está se aproximando lentamente de Marte e, em milhões de anos, será despedaçada ou colidirá com o planeta. Deimos, por outro lado, é menor e orbita mais longe, levando cerca de 30 horas para completar uma volta. Apesar de pequenas, essas luas oferecem vistas espetaculares do céu marciano e são alvos interessantes para futuras missões. Agora, prepare-se para uma escala gigantesca. O Monte Olimpo. Marte abriga o maior vulcão e a montanha mais alta de todo o Sistema Solar, o Monte Olimpo. Com cerca de 25 quilômetros de altura, é quase 3 vezes a altura do Monte Everest, a montanha mais alta da Terra. Sua base se estende por aproximadamente 600 quilômetros, o que equivale ao tamanho do estado do Arizona nos Estados Unidos da América. É um vulcão escudo formado por fluxos de lava que se espalharam por vastas áreas ao longo de milhões de anos. A baixa gravidade de Marte e a ausência de placas tectônicas permitiram que ele crescesse a essa magnitude colossal. Escalar o Monte Olimpo seria uma experiência única, embora a atmosfera rarefeita tornasse a respiração impossível. Sua existência nos lembra da grandiosidade e das forças geológicas que moldam os planetas. E agora, a curiosidade que mais alimenta a esperança de encontrar vida, as evidências de água. Por muito tempo, a presença de água em Marte foi um mistério, mas hoje temos evidências claras de sua existência. Existem vastas calotas polares de gelo de água e dióxido de carbono, que crescem e diminuem com as estações. Além disso, rovers e orbitadores encontraram sinais de água congelada logo abaixo da superfície em várias regiões. Ainda mais emocionante são as evidências de que Marte já teve rios, lagos e talvez até oceanos em seu passado distante. Canais de escoamento, vales e minerais que se formam na presença de água são testemunhas desse passado úmido. A busca por água líquida hoje continua, com algumas descobertas
sugerindo fluxos sazonais de salmoura. A presença de água é fundamental para a vida como a conhecemos, tornando Marte um dos principais candidatos para a busca de vida extraterrestre. Essas descobertas impulsionam a exploração e nos aproximam de responder à pergunta: estamos sozinhos no universo? Chegamos ao fim de nossa jornada pelas curiosidades de Marte. Que planeta incrível, não é mesmo? Relembramos sua cor vermelha, sua atmosfera fina, suas luas peculiares, o gigante Monte Olimpo e as evidências de água. Marte continua a ser um foco de pesquisa e exploração, prometendo ainda mais descobertas no futuro. Se você gostou de desvendar esses segredos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. E para não perder nenhum conteúdo fascinante sobre o universo, inscreva-se aí no canal e ative o sininho. Qual curiosidade sobre Marte você achou mais interessante? Deixe seu comentário abaixo. Até a próxima aventura espacial!